Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael, trazendo aqui a nossa geografia. Vamos ao texto. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha pé-de-planície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalho e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica, denominada canga. Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? A gente observa o seguinte, que existem algumas características aqui no texto que representam bem o que a gente está querendo colocar. Por exemplo, ele fala da superfície das chapadas e chapadões. Chapadas e chapadões no Brasil são comuns, elas são encontradas principalmente na região do centro-oeste, de clima tropical, o centro-oeste de solos ácidos, o centro-oeste com a presença da nossa savana, que é o cerrado. Então a gente já encontra no texto os primeiros sinais. Então quando ele faz essa descrição, se a gente observar a alternativa A, ela diz o seguinte: árido com déficit hídrico. Então o clima árido não está presente no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, o professor Absaber, que foi a grande referência do estudo de desertificação no Brasil, o Brasil não tem desertos, o Brasil tem áreas desertificadas ou em desertificação. Então, o clima árido não está dentro da composição original da nossa plataforma climática, segundo o professor Absaber. A alternativa B diz o seguinte: subtropical, com baixas temperaturas. O subtropical é um clima com duas estações bem definidas, o verão quente, o inverno frio. A gente observa que eu não posso classificar como baixas temperaturas, e sim com temperaturas amenas, e consequentemente não está relacionado aqui, por exemplo, à presença das chapadas e chapadões. Seria mais comum a gente falar, por exemplo, em cuestas. Logo, a alternativa B também está eliminada. C, o clima temperado, não é característico do Brasil. O clima temperado é característico, por exemplo, de regiões como a Europa, como os Estados Unidos, e a alternativa C diz temperado com invernos frios e secos. Então também está fora de cogitação. Alternativa D diz o seguinte: tropical. O clima tropical ele está bem representado aqui no texto. A gente observa pela presença das chapadas. Quando a gente fala nas chapadas, a gente já sabe que estamos nos referindo de maneira geral ao cerrado. Nós estamos nos referindo ao centro-oeste do Brasil, região de clima tropical. Clima tropical com duas estações. Nós temos aí uma estação seca e outra chuvosa. Estações, inclusive, invertidas, porque o verão é chuvoso e o inverno é seco. Característica brasileira é a tropicalidade. E aí, continuando, a alternativa D diz tropical com sazonalidade de chuvas. Nós temos chuvas que são concentradas, são regulares, todo ano chove, e são concentradas no verão. Por isso, justifica o termo sazonalidade das chuvas. A alternativa verdadeira é a alternativa D. Na última alternativa, a alternativa E, ela está falando do equatorial, com pluviosidade abundante. O clima equatorial, de fato, é um clima quente e úmido, pluviosidade abundante, sem sombra de dúvida. Porém, é característico da Amazônia. E na Amazônia nós não destacamos as características apresentadas no texto, como, por exemplo, a presença de chapadas e chapadões. A forma de relevo que caracteriza a Amazônia, nós destacamos as depressões e as planícies. É um conjunto de terras baixas. Portanto, alternativa verdadeira confirmada, alternativa D. Valeu, moçada.